aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar do novo calendário do futebol brasileiro, o calendário 2020, que a CBF divulgou nesta quinta-feira. Bom, a CBF ficou dizendo durante muito tempo, o Juninho Paulista, que havia sido designado para cuidar disso na CBF, agora ele está com a seleção brasileira, mas ele estava cuidando também um pouco disso antes, de competições, sobretudo competições menores, Série C, Série D, essas coisas, também tinha dito que não ia ter mais conflito entre calendário de clubes e data FIFA e calendário de seleção brasileira. Bem, daria para dizer que você foi enganado, mas não dá, porque na verdade acho que ninguém se deixou enganar, a CBF não conseguiu enganar ninguém, acho que ninguém levou realmente muito a sério que isso aconteceria e não aconteceu, né? A CBF divulgou seu calendário, ela diminuiu o impacto, ela diminuiu o impacto das datas FIFA, mas ela não tirou o choque de data FIFA com o calendário de clubes. São 5 datas FIFA. Primeiro tem a Copa América. Copa América tecnicamente é data FIFA, tá? É o período de competição de seleções. A Copa América foi oficializada pela FIFA, então é uma data FIFA e o Campeonato Brasileiro não vai parar na Copa América. Isso acabará levando a um monte de desfalques nos clubes brasileiros. Mesmo que o Tite resolva ter um pouco de bom senso que ele não tem tido nos últimos tempos, de não convocar jogadores que atuam no Brasil, as outras seleções sul-americanas convocarão jogadores que atuam no Brasil. Então os clubes brasileiros ficarão desfalcados, né? O Guerreiro no Inter, o De Arrascaeta no Flamengo e por aí vai, Arboleda, se ele estiver no Brasil, um monte de gente. Então haverá desfalques significativos por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, inclusive porque a Copa América do ano que vem, pelo regulamento, é mais longa do que é normalmente, que é o modelo que foi adotado neste ano. Então vai ser pior ainda. Mas a questão é que também no calendário de eliminatórias, que ano que vem o calendário já é mais de eliminatórias, nem tanto de amistosos, também tem problema, né? As datas FIFA geralmente ocupam 3 datas do calendário, num calendário normal, porque tem um jogo de fim de semana, um jogo normal de clubes, segunda-feira ou no domingo mesmo, dependendo, os jogadores se apresentam para a seleção, eles ficam treinando na seleção, lá pela quinta ou sexta eles jogam e depois eles voltam a jogar na terça ou na quarta da semana seguinte e o fim de semana fica vazio. Em alguns casos joga-se quarta e no domingo, ou joga no sábado e na terça, né? Mas tem alguma maleabilidade assim, mas ocupa essas 2 datas, são esses 2 jogos ocupando 3 datas, um meio de semana, um fim de semana e um meio de semana de novo. Tá prevendo jogos às terças-feiras. Eliminatória sul-americana em geral tem jogo terça para os jogadores poderem voltar para a Europa, a maioria joga na Europa, voltar para a Europa e se representar por seus clubes na quinta-feira, para jogar já no outro fim de semana nas suas ligas europeias. Então, o que a CBF fez? No primeiro meio de semana, de fato não há previsão de competição de clubes no Brasil. Então os clubes jogam no fim de semana e cedem os jogadores para a seleção. Naquele meio de semana não tem rodada de campeonato nenhum. Tem só treino da seleção para o jogo da seleção na quinta ou na sexta. Depois tem mais uns dias aí para o segundo jogo na terça-feira. E não tem rodada no fim de semana também. Então, 2 datas que teriam jogo de clubes que não tem. Mas tem um jogo da seleção na terça, na quarta-feira tem jogo de clubes. Em todas as datas FIFA tem isso. Ou seja, os clubes eles terão que entrar em campo na quarta-feira ou na quinta-feira sem seus principais jogadores ou com seus principais jogadores vindo de uma viagem internacional e se representando horas antes do jogo. E muitos deles já cansaram de ter jogado 24 horas antes, então nem estariam disponíveis para defender os seus clubes, até porque é jogo de eliminatória, não é nem jogo, um amistosinho que de repente você segura um pouco a onda, não. Jogo de eliminatória, jogo duro, vai jogar contra a Colômbia em Bogotá, vai jogar contra o Equador em Quito, vai jogar contra a Argentina em Belo Horizonte, porque Brasil e Argentina é sempre no Mineirão, vai ter jogos desgastantes pegados, a Argentina com o Messi jogando pra valer, aquelas coisas todas, né? Então os clubes ficarão desfocados, e um desses casos é pior, porque num desses casos de jogo na
terça de seleção na quarta de clube, essa quarta-feira é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então os finalistas da Copa do Brasil estarão desfalcados de alguns de seus principais jogadores, caso eles tenham jogadores na seleção brasileira ou em alguma seleção sul-americana ou latino-americana, qualquer país, né? Porque eliminatórias é para o mundo inteiro. E é difícil nesse caso exigir também que o Tite não convoque um jogador pensando na final da Copa do Brasil, porque é aquele eliminatório de Copa do Mundo. Já não é mais amistosinho em Singapura contra o Senegal, amistoso em Pasadena contra o Peru. Não, vai ser jogo de eliminatória, jogo valendo ponto. E se de repente o Brasil tem um tropeço ali no começo, e o que é normal, a eliminatória sul-americana nunca é molezinha, mas vai precisar desses pontos, vai precisar jogar pra valer. Então o Tite não tem que também deixar de convocar ninguém por causa disso. Quem tem que deixar de fazer as besteira é a CBF na hora de montar o calendário. E não botar na final da Copa do Brasil, né? Se não fosse uma rodada de estadual, que daí tudo bem, você bota lá o reserva, né? A CBF, no final das contas, o que é provável é que essa final da Copa do Brasil, que no calendário fica alocada na quarta-feira, seja jogada para a quinta. Eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Então os jogadores jogam na terça-feira por sua seleção, voltam para suas cidades na quarta, se reapresentam para seus clubes para jogar na quarta-noite, para se jogar na quinta-feira. Mas não é o ideal. O jogador vai acabar de jogar, vai jogar com 48 horas de descanso, caso ele tenha jogado na partida das eliminatórias, não tenha ficado no banco. Então vai jogar no sacrifício, vai prejudicar a qualidade da Copa do Brasil. E até o balanço de forças eventuais, se de repente um time não tiver jogado nenhum convocado e outro tiver vários, isso também pode fazer diferença. Então é um absurdo isso, é um descaso da CBF com suas competições, porque ela sucateia o nível técnico de suas competições, e é um descaso com a seleção brasileira, porque isso reforça o sentimento de muito torcedor de começar a se voltar contra a seleção. Muita gente torce contra a seleção, ou tem raiva da seleção, ou tem birra da seleção, não é por ódio à seleção brasileira em si, né? Mas por essas coisas que envolvem a ideia da seleção brasileira. É uma CBF que é uma entidade em que as pessoas não gostam, que elas veem a CBF com uma entidade que não tem legitimidade, é uma entidade que é contra os seus clubes. E a seleção brasileira é usada contra o seu clube. E daí, entre o clube e a seleção, as pessoas, como quase todo mundo, preferem sua seleção. Então a CBF comete um erro absurdo nesse calendário. E como poderia resolver? Bom, como eu disse, são 5 datas FIFA, sem contar a Copa América, porque também para alocar a Copa América teria que fazer como foi esse ano e no ano passado com Copa do Mundo e Copa América no Brasil, né? Fazer um buracão no Campeonato Brasileiro, a CBF não quis fazer isso. Teria que diminuir os estaduais. São 16 datas para os estaduais, não dá para fazer um estadual menor? Eu sou a favor de estadual, já fiz vídeo aqui defendendo a manutenção do estadual, mas num outro modelo. E assim, acho que é o que todo mundo quer. Até para os times pequenos, claro, os times pequenos se beneficiam muito dos estaduais, mas se a CBF ajuda a estruturar melhor a Série C, Série D e eventualmente uma Série E, os clubes pequenos têm sua compensação, e uma compensação justa e correta e necessária, né? Isso a CBF ainda tateia. Tem uma mudança na Série D que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então fiquem ligados. Mas acho que a CBF perdeu uma oportunidade de realmente fazer uma mudança, e ainda piorou, botando final de Copa do Brasil ali e tudo, sabe? Quando chegar na época, vai ficar uma chiadeira gigantesca. A CBF parece uma vontade, até porque é muito fácil você imaginar como ajustar isso. Mas é isso, então. Esse é o novo calendário do futebol brasileiro, que na verdade é só uma versão de tantos calendários velhos, antiquados, defasados, incorretos que a gente tem. A gente já cansa de reclamar. A seleção brasileira vai voltar a tirar jogador de clube brasileiro em rodada importante. Outra coisa que eu poderia discutir aqui, eu vou discutir num outro vídeo, tá? Que acho que eu vou botar no ar neste fim de semana, contra as datas FIFA, tá? Na verdade não é contra a data FIFA, mas uma ideia que eu tenho de que poderia melhorar a questão de data FIFA, como mudar a data FIFA, para não acabando com ela, mas fazendo ela de forma diferente e melhorando a situação dos clubes e até das seleções.
tentando racionalizar um pouco mais o calendário, tá bom? É isso então, espero que tenham gostado do vídeo. Se der um joinha, se não gostar, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e pode usar os comentários aqui para defender ou para xingar a CBF, tá bom? Um abraço e até mais.